Antes do ponto final do Acorda Metrópolis de hoje, ainda vale informação ao vivo, mais uma. A gente vem falando desde o comecinho do Acorda de hoje, dessa segunda-feira, desse comecinho de semana, da volta dos parlamentares e também dos ministros do Supremo, com pautas muito importantes que vão ficar quentes aí nesses próximos dias. Uma das pautas que a gente ainda não entrou em detalhe é a questão do fim da escala 6x1. Aí quem vai trazer todas as informações é a nossa repórter, a Marília Ribeiro. Marília, você está de volta aqui, bom dia de novo. Ainda dá tempo de você trazer aí, portanto, mais essa pauta muito importante que vai ter o foco aí dos parlamentares, né? É isso, Nath. Bom dia novamente. Vamos lá encerrar esse Acorda Metrópolis de segunda-feira, mas trazendo muita informação, Nath. No começo do jornal, nós trouxemos aí que o presidente Hugo Mota, ele acabou dando ali, né, a sinalização de que projetos devem ser analisados com um pouco mais de celeridade aqui dentro da Câmara dos Deputados. Falamos sobre o acordo União Europeia-Mercosul, que deve, sim, ter uma acelerada ao longo dessa semana, mas outro assunto também que deve ter a tramitação um pouco mais, nem agilizada seria o termo utilizado, Nath, mas é que vai ter a tramitação de fato iniciada, a proposta de emenda à Constituição que trata sobre o fim da escala 6x1. De acordo com o Hugo Mota, o relator na Comissão de Constituição e Justiça deste projeto, desta proposta, deve ser então apresentado ainda no início desta semana. Ele disse que conversou já com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara dos Deputados e que está alinhando tudo ali para poder, então, fazer a indicação da relatoria dessa proposta. Vamos falar sobre a tramitação, Nath. Essa proposta de emenda à Constituição, ela vai passar primeiro pela CCJ da Câmara dos Deputados. Nela, os parlamentares que fazem parte do colegiado vão analisar essa questão mais constitucional mesmo, saber se o texto que está sendo apresentado, textos, na verdade, que é da deputada federal Erika Hilton e também de Reginaldo Lopes, se eles estão ali dentro da Constituição Federal. Texto aprovado na CCJ, o presidente Hugo Mota já disse que vai criar, sim, uma comissão especial para poder tratar sobre o tema. Então, por se tratar de uma PEC, vai passar, então, por essa comissão especial, aprovada na comissão especial, aí sim vai ser levada, então, para o plenário da Câmara dos Deputados. O texto deve ser votado em 2 turnos, tendo aí para poder ser aprovado pelo menos 308 votos dos deputados. Essa tramitação acontece por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição que vai mudar então ali a Constituição Federal, Nath. Só que ainda há muitos embates em torno dessa PEC de fim da escala 6x1. Isso porque aliados do presidente Lula concordam sim com o fim da escala, mas a gente tem ali a oposição que não concorda e, além da oposição, temos também entidades empresariais ligadas a esse setor que não concordam com o fim dessa escala 6x1. Então, propostas devem ser apresentadas, mostrando aí, estudos devem mostrar os impactos do fim dessa escala 6x1. Tudo isso, Nath, deve ser discutido dentro dessa comissão especial que o Hugo Mota deve criar para poder tratar sobre o fim da escala 6x1. Mas já é um andamento a essa proposta, a gente que veio acompanhando desde o início dessa tramitação. A gente lembra que aqui na Câmara dos Deputados, a deputada federal Erika Hilton estava colhendo assinaturas para poder colocar ali, protocolar o requerimento dessa PEC, e agora ela vem sendo tratada aí como prioridade justamente em um ano eleitoral, na abertura dos trabalhos. Hugo Mota, ele acabou dando aí ênfase em relação a essa proposta. O governo federal também vem trabalhando para que ela seja aprovada, isso porque o presidente Lula, que deve tentar a reeleição, deve utilizar sim dessa proposta de emenda à Constituição para poder tratar sobre essa questão eleitoral, mas não apenas o presidente Lula. Muitos parlamentares também devem se utilizar dessa proposta de fim da escala 6x1 para poder tentar se eleger aí, ou então se reeleger nessas eleições que acontecem em outubro. Ainda está no comecinho, Nath, a gente deve voltar a falar sim sobre esse assunto, que deve trazer aí muita discussão, justamente por existir esse impasse do fim da escala 6x1, uma escala 5x2 ou 4x3, o que vai ficar definido, a gente vai acompanhar ao longo dos trabalhos aqui dentro da Câmara dos Deputados, que deve isso até a metade do ano, porque depois é só eleição, Nath. Perfeito, Marília Ribeiro, então, que vai ter agora esse também esforço concentrado da imprensa, né, Marília, para dar conta de tudo isso que eles vão discutir nesses próximos dias. Valeu, bom trabalho, hein?